Oi, em comemoração ao Dia Mundial do Veganismo, que é dia 1º de novembro, eu vou fazer esse vídeo a partir de um vídeo meu de 2 anos atrás para explicar um pouquinho sobre história do movimento vegano. Então, vem comigo. Então, eu vou deixar o vídeo acelerado para passar mais rápido. E vamos lá então, né? Então, voltando ao assunto do vídeo, o veganismo, começando pela terminologia, é um movimento, uma forma de viver, uma ideologia que busca excluir, na medida do possível e do praticável, qualquer forma de exploração ou crueldade contra animais. Um detalhe, nem todo produto que é cruelty free vai ser vegano. Por quê? Porque cruelty free nada mais é que um produto não testado em animais. Mas ele pode ser não testado em animais, mas ter algum ingrediente de origem animal. Por exemplo, mel ou cera de abelha e coisas do gênero. Até mesmo um corante natural, carmim, ou cochonilha, ou vermelho 40, que é a partir de um insetinho esmagado, aí eles conseguem uma coloração avermelhada. Sim, é bem nojento. Seja no vestuário, na alimentação ou entretenimento. Logo, nós veganos somos vegetarianos que não consumimos ovos, laticínios e nem mel. Não usamos couro e nenhum produto que seja testado em animais. Poucos sabem, mas a origem do veganismo é um pouco desconhecida. Não há uma origem certa, mas estima-se que muitos filósofos e grandes pensadores da antiguidade, como Aristóteles, eram vegetarianos. Isso a gente entra numa questão histórica como um todo. A história, os historiadores como um todo, eles têm diversos fatos que vão levantar uma teoria, uma hipótese. Mas nós não temos como saber se aquilo é totalmente verdade e nem saber se aquilo é totalmente mentira. Sempre vai ter um pouco de verdade, um pouco de mentira, e são hipóteses. Não existe uma verdade absoluta dentro da história. Então, a história ela vai depender muito do ponto de vista do historiador que está contando ela. Muitos historiadores chegam num ponto de congruência, num ponto em comum, que é onde eles percebem que as teorias se batem. Então, nessa junção de teorias, nesse cruzamento de teorias, é que eles conseguem ter uma comprovação maior de que se mais pessoas pensaram da mesma forma, então esse pode ser o caminho mais viável. Então, é algo muito antigo, mas é bem recente a questão dele ter sido mais padronizado e que correntes teóricas começaram a realmente estudar o movimento e começaram a se organizar. As organizações, como um grupo de pessoas que vão lá praticar ativamente enfim, a defesa dos direitos dos animais é realmente um pouco mais recente. Mas os estudos que falam sobre veganismo e trechos e, enfim, textos num geral que falem sobre veganismo e vegetarianismo, eles datam de muito tempo atrás. Inclusive, esse livro aqui, A Política Sexual da Carne, tem vários textos muito antigos que já abordavam de uma certa forma o vegetarianismo, mas ele não era abordado assim como uma super questão principal e às vezes eram pontos intrínsecos que passavam por teorias e por escritos e que só analisando bem você consegue perceber que aquilo lá está falando sobre o vegetarianismo. Também é importante ressaltar que a primeira teoria, a primeira vertente teórica sobre o veganismo foi uma vertente majoritariamente liberal. O que seria isso? O liberal vem da palavra liberalismo. No caso, o liberalismo vem de liberal. Mas é essa relação. O liberal de liberalismo e não de livre. Assim como acontece no movimento feminista, em que as primeiras correntes que surgem de estudos acadêmicos são sobre feministas brancas
classe média e alta, que tem a sua série de privilégios, e que começam a estudar e escrever sobre isso. Mas obviamente que o feminismo negro, e entre outros, enfim, eles já existiam há muito tempo. Mas essas pessoas, elas não tinham como ficar reivindicando isso como pessoas que têm mais privilégios conseguem fazer, inclusive hoje. Porque, por exemplo, na questão do veganismo, quem tinha esse poder de escolha e tinha essa liberdade para se pensar sobre uma nova forma de consumo, de se ver a vida, é uma pessoa que já estava numa posição de privilégios. Por quê? As pessoas de classes menos abastadas, às vezes elas não tinham nada para comer e que, por exemplo, na época da escravidão, os senhores tinham uma possibilidade de estudar e ter um pensamento mais crítico, enquanto os servos, eles precisavam sobreviver. Então, se eles tinham uma pata de boi ou um rabo de porco, qualquer pedaço de animal, é o que eles tinham para sobreviver, eles não tinham como ficar pensando em outras coisas. Então a gente tem que também analisar todos esses pontos em que esses debates e essas coisas já existiam há muito tempo, por exemplo, em tribos indígenas, mas que elas só começaram a ganhar uma força maior e uma visibilidade maior porque começaram a surgir os estudos acadêmicos, da academia, das universidades, faculdades e, enfim, livros que falassem sobre isso, que eram de pessoas que tinham a possibilidade de fazer isso. Vamos voltar aqui. Foi apenas em 1962 que a The Vegan Society, da Inglaterra, a primeira sociedade vegana do mundo, surgiu. Então, bem recente. O termo foi criado através de um carinha chamado Donald Watson, que foi quem criou então esse termo veganismo, que seria tipo um desdobramento do vegetariano com o início e o final, e é do latim, que significa pessoa que aderiu ao veganismo. Enfim, foram 6 amigos que se reuniram e fundaram a Sociedade Vegana do Mundo. Aqui no Brasil, ela surgiu... Nós não temos... Vegana do mundo. Aqui no Brasil, ela surgiu... Nós não temos uma sociedade vegana brasileira. Sim. Gente, isso é do vídeo. Nossa, como que eu coloquei um vídeo com... Gente, nossa, na boa, eu... Nossa. Passei mal aqui, porque eu não sabia se era na rua ou que era o que... Gente, no vídeo... Nossa, meu ouvido estourou aqui também. Enfim, vamos voltar. Muito forte e tal. Nós temos a SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira, que é o que é mais forte aqui no país e ela é bem grande. Vamos ressaltar que 2 anos atrás, 2 anos de conhecimento acumulado, a gente mudou nossas visões. Eu concordo em poucas partes com a Sociedade Vegetariana Brasileira, porque ela tem uma visão muito mais liberal, que é uma visão que eu não concordo. Eu sou muito mais de uma vertente ecossocialista. Então, alguns posicionamentos já não fazem mais tanto sentido para mim. Assim como esse tema para outro vídeo, a questão de que uma maionese de uma grande multinacional que explora os animais não tem como ser vegana, por mais que não tenha nada de origem animal e aquele produto em si não seja testado em animais, porque você está dando dinheiro para uma empresa que não vai reduzir a sua exploração contra animais e testes em animais em outros produtos. Então, você está financiando indiretamente. Porque aquela empresa ela não está preocupada em os veganos vão comprar o produto, então e se mais gente começar a comprar esse produto, eu vou parar de produzir as questões de carne, enfim, porque não vai acontecer isso. O aumento de venda de produtos de origem animal só aumentou nos últimos anos, então isso é muito falacioso, essa teoria cai por terra. Então você está alimentando uma super empresa que não precisa daquilo, enquanto você poderia estar ajudando um pequeno produtor que realmente é vegano. Então, são
lutas, o veganismo é um movimento pelo direito e pela libertação animal. Mas ele está interligado com muitos outros movimentos, assim como o feminismo, assim como o movimento antirracista e como todas essas questões sociais, porque para a gente acabar de fato com a exploração animal, a gente tem que atacar a base. E a base está no nosso sistema de exploração, que é o capitalismo, neoliberalismo hoje em dia. Então, enquanto a gente continuar com esses mesmos padrões, os animais vão continuar sofrendo. Então não adianta nós nos iludirmos, até porque o veganismo não é para agradar o nosso paladar. O veganismo é pelos animais, e a gente precisa sempre lembrar disso, que eles têm que estar em primeiro lugar, e não a gente colocar o nosso bem-estar. Obviamente que é na medida do possível e do praticável, mas a gente acaba caindo naquela questão paliativa do confortável e não do praticável. A gente sai do praticável e cai no confortável. E isso é um grande problema. A gente não pode se acomodar, porque não depende da gente. A gente vai continuar de boinha na nossa casa, comendo nosso queijinho vegetal ou o que for, porque isso também é uma questão cara. Enfim, sempre precisamos pensar nos animais, porque são eles que estão sofrendo e estão morrendo todos os dias. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de animais já foram abatidos. Que surgiu apenas em 2003. Então é algo muito recente, mas que está ganhando cada vez mais espaço. E é muito importante nós sabermos um pouco da origem e sabermos que foi muito difícil para fundar a The Vegan Society. Começaram com publicações de jornais e começaram a tentar abrir um pouco os olhos das pessoas. E foi muito tempo até surgir a The Vegan Society, porque eles demoraram para perceber que não era só a carne que fazia mal, e sim todos os produtos de origem animal. E que antigamente, então, tinha essa ideia de pena dos animais, porque é um outro ser vivo. E aí, mais tarde, foi se descobrindo a questão da saúde e... Como que eu falei, independente se você entrar no movimento pela saúde, pelo meio ambiente ou o que for, o veganismo é pelos animais. Eles é que tem que ser a motivação, que tem que estar em primeiro lugar. Obviamente, você pode ter uma motivação maior. Eu me importo muito com o meio ambiente e eu conheço gente que virou vegana por causa do meio ambiente. Mas a questão é acabar com a exploração animal. E quando a gente fala animal, não é só os animais, porco, galinha, vaca, no geral, mas também a exploração do animal humano. Porque nós também somos animais e nós também somos muito explorados pelo capital, principalmente. Então, essa é a questão do veganismo. A gente atacar a base das explorações. E quando a gente fala de exploração, a gente também vai falar sobre a opressão e a superioridade de uma raça. No caso, o homem branco cis hétero, que vai estar sobre os negros, as mulheres e todos os animais do planeta. Então é isso que a gente precisa acabar. A gente precisa acabar com esse padrão escravocrata, racista, especista, machista, porque isso não vai levar a gente a nada. E quando a gente acabar com esse padrão, que vai demorar muitos anos, infelizmente, é que a gente vai conseguir viver numa sociedade mais harmônica. E, enfim, é uma sociedade que eu almejo e espero que não esteja tão longe, mas não vou mentir que eu estou bem pessimista em relação ao futuro do país, do mundo, seja com as mudanças climáticas, seja com um avanço de ideologias neofascistas. Então eu tô bem pessimista, mas não dá pra perder totalmente as esperanças, e nós somos o futuro, nós jovens somos o futuro, e nós temos que sim mudar hoje os nossos hábitos e tentar influenciar o máximo de gente que a gente puder, porque os nossos pais, por mais que eles não façam por mal e querem o nosso bem, eles e as gerações anteriores destruíram o planeta que nós vamos ter no futuro. Eles começaram isso, mas nós também temos que levar em consideração que eles não são necessariamente culpados, que o grande vilão é o capital,
que influencia e faz com que a gente tenha esse padrão, esse sistema de consumo desenfreado e que destrua o planeta mesmo sem pensar. A sociedade acaba sendo alienada. Ela não tem culpa de estar na situação em que ela está. Então a gente também não pode falar, nossa, nossos pais são horríveis, destruindo o planeta. Porque não é eles o problema, o grande problema. Obviamente que eles fazendo a parte deles vai ajudar muito. Mas por mais que eles possam ter feito muita coisa errada, eles não são os culpados. E cabe a gente tentar conscientizar o mínimo que seja. Porque eu sei, por experiência própria, que é muito, muito difícil você mudar um padrãozinho que seja na cabeça de uma pessoa de mais idade, seja nossos pais, nossos avós, tios, tias. Então, é uma luta diária, mas que vale a pena, por mais distante e longo prazo que seja. A questão do meio ambiente também, que acabou corroborando para eles se organizarem e fundarem a sociedade vegana internacional, querendo ou não, porque ela foi a precursora de todas as outras que surgiram posteriormente. Uma curiosidade muito interessante, que eu acho que vale a pena lembrar, é que desde 1994, o dia 1º de novembro foi intitulado o World Vegan Day, o Dia Mundial Vegano. Então, de repente seja um dia, um marco talvez para você se inspirar e dar um salto e se tornar vegano ou vegetariano, já começar ali nessa fase, porque eu acredito que seja primordial antes de você ser vegano, você ser vegetariano antes. E esse dia está chegando, então vai que você usa o dia 1º de novembro de 2020, quando esse vídeo está sendo gravado, como uma inspiração. Então, olha, vá em frente, seja o motivo que for, encontre esse objetivo, esse motivo e vá em frente. Nem que você faça aos poucos, qualquer mudança vale a pena, mas sempre esteja em busca da utopia, do ideal, que seja o veganismo, seja uma vida lixo zero, seja o que for. Pense no que você gosta, no que te faz feliz e o que você quer para sua vida, o que você quer para os seus filhos, para os seus netos, para as novas gerações. Eu espero que você tenha gostado. Se você já é vegetariano ou vegano, deixe aqui no seu comentário em como você começou e qual foi a sua maior dificuldade, como você superou isso. Se você tem alguma dica também, deixa aqui nos comentários. E se você não é ainda, mas você quer ser, você quer entrar nesse movimento incrível que cresce a cada dia, deixa também seu comentário, suas dúvidas e também usa os comentários como uma forma de inspiração e de diálogo, uma troca mútua para todo mundo se ajudar e a gente conseguir levar esse movimento adiante. Lembra de deixar seu like, que me ajuda muito. E um beijo e um abraço bem apertado. Considere o veganismo e até o próximo vídeo.